Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? É o seguinte, hoje eu quero apresentar para vocês aqui um desenho mais doido, sabe? Não assim o desenho em si, mas o fato da execução dele, né? Primeiramente eu coloquei o celular para assim para focar, ajustar, fazer todos os ajustes, e comecei a desenhar, fazer o esboço. Mas aí fazendo o esboço, depois de um certo tempo fui ver como é que tava a gravação, não tava, eu não pus para gravar. Aí e esse desenho eu não, assim, não usei minhas luzes, não usei nada, eu só fui na olhando e copiando, né? E deu esse problema aí, já pegou o bonde andando aqui. Aí depois eu falei assim, vou fazer ele no nanquim, né? Vou fazer ele no nanquim para eu poder testar as penas, testar os traços aqui, né? Igual você está vendo aí, tô fazendo a árvore, fazendo as coisas aí, a lagoa, fazendo os contornos. E como um desenho, isso aí não é bem realista, é um desenho artístico, eu não sei nem direito como é que falar sobre esse desenho, né? Mas tudo bem, comecei a fazer a parte de nanquim, né? O problema do nanquim aí é esse aí, né? Que você tem que pegar o potinho na mão aí e ir pingando no nanquim. Eu até então eu ia fazer os animes, torna em quadrinho, mas para poder quase que estrear ele, mas acabei que foi inventando de fazer esse desenho. E sabe quando você começa um desenho, você não sabe nem o que desenhar? Fiz uma pequena montagem, catei essa porteira, essa aí, pus uma casinha. Então é uma paisagem aqui vamos falar assim, da nossa terrinha aqui e a outra, e essa casa eu acho que é uma outra montagem, é uma casa, sei lá da Europa ou dos Estados Unidos, não sei. Eu sei que eu montei aí e até achei legal. Mas aí vai ser uma pintura meio que artística, né? Porque tem contorno, né? Só que quando vai fazer assim, a sombra, para não aparecer muito o contorno, para não ficar um negócio muito rústico, muito. Sei lá, meio. Não sei nem como falar, assim, meio que muito traço, né? Se não ficar muito traço, eu vou ter que fazer um sombreamento meio bem caprichadinho mesmo para ficar meio traço e meio realista, alguma coisa nesse sentido. Sinceramente, eu nem sei direito como é que eu vou fazer esse desenho. Mas aí, o que que eu falei? Deixa eu limpar essa pena para começar. Eu nem trouxe o paninho que eu tinha falado no vídeo anterior. E nem um copinho d'água, né? O que que eu fiz? Eu limpei na calça, né? Limpei o pincel na calça aqui, já limpei e guardei. Aí eu catei aquela caneta que eu ganhei do Thiago, né? E ela é interessante que ela não precisa ficar carregando, não precisa ficar com aquele copinho na mão lá para poder ficar carregando aqui. Isso aí já vai de uma vez. Gostei, é muito legal, né? E é nanquim também. E eu tinha falado de princípio que eu não ia usar grafite nesse desenho. Então, quando eu comecei a fazer esse desenho, primeiro eu não sabia nem que desenho fazer, né? Isso aí foi meio assim, de uma vez, assim, eu inventei de fazer esse desenho aí, né? E eu queria fazer ele mais no nanquim, depois eu fui mudando de ideia, então... Só que até na metade do desenho nem sabia que rumo que ia tomar, né? E aconteceu o primeiro acidente aí que eu acabei colocando a mão em cima do nanquim, o nanquim não tinha secado aí nesse tronco aí nesse mourão, né? Mourão aí de cerca, eu pus a mão em cima, borrou, eu acabei fazendo uma trepadeira aí para poder disfarçar um pouco, que ficou parecendo mais um ET, né? Ficou um extraterrestre esquisito aí. Aí eu peguei o carvão, bom, e primeiro eu ia fazer só com Bom, primeiro eu fiz só com o nanquim, né? Aí inventei de pôr carvão, né? Pus carvão. O carvão acho que vai até ficar legal, né? Tá dando uma sombra legal. E como é luz e sombra, então eu tô indo aí tudo quanto borracha, eu tô com... Só que eu fui catando tudo quanto é material aí eu falei assim, não, em vez de fazer um ou dois material, fui catando tudo quanto é tipo de material. É cotonete, é carvão, é pincel, é o esfuminho, fui catando tudo quanto é trem. Você viu que minha mão foi enchendo aí de trem, né? Vou dar uma limpada, é outra coisa, outro acidente. Eu passei o nanquim, não secou e como se estou novo no pedaço ainda, igual que eu passei o bigode aí, né? Chama de bigode, né? Essa escovinha aí já deu aquele risco lá. A sorte que eu ia fazer as folhas aí, então mas ficou, deu um manchão, sujou de novo, segundo acidente aí, né? E
Mas assim, o resultado, assim, eu acho que vai ficar legal. Eu acho que vai ficar legal sim, mas até então nem sei que rumo tomar direito com esse desenho. Fui tacando carvão aí, o efeito foi ficando legal, só que eu sabia que depois que eu passasse alguma coisa para limpar aí, ia sair o carvão de novo. Aí tinha que reforçar aquelas coisas tudo, né? Igual eu falei, como é traço e eu não queria ficar um desenho muito só traço, coisa assim, então eu tive que pegar assim um carvão, um lápis, alguma coisa que eu não ia usar lápis, mas acabei que optando por um lápis aqui que é um 9B. Catei esse lápis e fui fazendo assim tipo um pequeno degradê nas linhas do nanquim para não ficar aquele negócio muito linha, muita coisa. Aí por fim começou a doer minhas costas, aí levantei, corri lá, tomei um remédio para dor, um relaxante muscular que tava doendo as costas, problema de coluna, que hoje tava feio, muitas dores, sabe? Aí eu sentei e fui regular as luzes, né? Regulando a tonalidade de luz, mudei um pouquinho o ângulo, que eu tava ficando muito em pé aqui, então eu tinha que ficar um pouquinho mais curvado aqui para não doer muito a coluna. Tomei um remedinho, vamos de novo, limpei aqui. Nesse ponto eu não sabia nem o que fazer mais no desenho. Foi onde que eu tive aquela ideia que eu falei agora há pouco, de catar o 9B, que é um carvão. Ah não, eu tinha catado um lápis 9B, depois que eu lembrei do carvão que é 8B. Agora que eu lembrei. Aí eu catei esse 9B, aliás, 8B, que ele é um carvão. Aí o efeito, e o interessante dele é que você pode passar a mão. Tem até um pernilongo. Eu tô falando que esse desenho tá doido, deixa eu catar uma raquete aqui. Dá umas matadas de pernilongo aqui. Vamos ver se eu acho ele aqui. Então esse desenho tá uns desenhos mais doidos, né? E tudo bem, aí comecei a fazer o sombreamento aqui e disfarçar um pouco aqui as linhas, né? Pra ficar uma coisa mais, sei lá, mais artística. Até esse lápis eu ganhei do Celso e até eu aproximei na câmera para poder deixar gravado, tirar uma foto para depois ver se eu consigo comprar dele. Nossa, eu curti demais esse lápis, não conhecia. Até então eu nunca mexi com negócio de desenho de carvão, essas coisas, e vinha a mexer com esse material que eu ganhei do Celso lá. Nossa, curti demais, tô curtindo, né? Então, eu não sabia muito o que fazer com esse desenho, né? Mas eu fui catei esse lápis 8B aí, fui fazendo os efeitos aí, foi curtindo, né? E mas isso aí foi tudo meio que usando esse material, nem sabia direito que rumo que quando a gente pega um desenho para fazer, a gente tem assim do desenho, planejamento. Eu acho que a palavra mais certa é planejamento. Você planeja do começo ao fim o que você vai fazer, separa os lápis. Nesse caso desse desenho aí, não, que tão perdidinho que eu não sabia nem nada ali. Eu só sei que fui catando material aqui que tava na reta, que eu achava que ia dar certo, e fui tacando aqui, né? E aí catei, então, o que eu tava falando, fazer essas gramas, essas coisas, sombra aí, né? E fui fazendo essa parte aí, até ficou legal, né? Acompanha um pouco o desenho, que mais pra frente nem falo uns detalhes que aconteceu nesse desenho. A intenção era não usar lápis grafite aí. Acabei catando um lápis grafite para poder fazer pelo menos esboços, a parte aí. Eu inventei de fazer essa plaquinha. Isso aí veio na hora da minha cabeça aí, que eu não sabia onde que eu ia assinar meu nome. Peguei e falei, vou fazer uma plaquinha aqui pro meu nome aqui, né? Aí fiz, limpei, arrumei, usei a borracha LED, dei uma limpada aí e fui assinar, né? Aí é o outro acidente que aconteceu, né? Eu assinei, mas aí ficou meio escuro, porque eu fui fazendo uns brilhos aqui que eu achei a casa muito escura, sabe? Aí fui fazer uns brilhos também, tanto na casa como na plaquinha, acabei pagando o nome lá. Eu mudei o ângulo aí de novo, pra poder... Olha lá, aí eu fui dando clarear um pouquinho essa casa, porque eu achei que ela sumiu na paisagem. Aí eu clareei bastante, assim, a parte das paredes, né? Aí, ó, aí eu passei de novo lá e pronto, apagou meu nome. Aí eu fui lá retocar. Bom, deixa eu focar aqui, ajeitar. Aí, eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem como é que ficou. Mas eu acho que eu vou fazer. Ficou um desenho bem de criança mesmo, né? Sei lá, acho que colorido vai ficar legal. Eu fiz esse desenho aí preto e branco.
A princípio eu ia fazer só no grafite, não ia usar. Aliás, a princípio eu ia fazer ele só no carvão, não ia usar grafite nenhum. Mas aí foi, nossa, aconteceu tanta coisa nesse desenho aí, muito doido, sabe? Bom, aí fui mudando tudo, por fim, usei tudo quanto é tipo de material nele. Ainda acho que a hora que eu tava acabando ele, ou no meio do desenho, ainda pensei que eu acho que eu acabaria colorindo ele. Vocês estão acompanhando aí, né? Eu colorindo o desenho. Porque acho que muitas das vezes a gente tem que fazer uns testes meio doidos, assim, que de repente a gente descobre umas técnicas novas. Isso aí não ficou um desenho realista, não. Pra mim ficou mais uma gravura, sei lá, alguma coisa meio de criança. Ficou bem crianção mesmo. Desenhar casinha, né? Mas é interessante, a gente de vez em quando tem que fazer uns testes aí. Tem vezes que a gente vai e descobre umas coisas novas, tem vezes que a gente vai e estraga o desenho. É umas experiências novas de vez em quando a gente tem que fazer, né? E essa experiência até achei interessante, sim. E então, acompanhe o restante do desenho aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau.